todos! A semana que se encerra hoje foi mais uma vez positiva para os principais mercados acionários ao redor do mundo, que ainda contempla alguma volatilidade por conta do aumento de novos casos da Covid-19 em algumas economias do mundo, em particular nos Estados Unidos, mas que nessa semana, assim como nas semanas anteriores, vem reagindo positivamente às expectativas de recuperação econômica de algumas das principais economias globais, como economias norte-americanas, algumas economias europeias, a economia chinesa e também, internamente, a economia brasileira. Nesse sentido, tivemos uma semana com agenda importante aqui no Brasil, com as vendas no varejo subindo 13,9% no mês de maio na comparação com o mês de abril, sendo que o varejo ampliado, que contempla também a venda de veículos automotores, subiu 19,6%. Apesar disso, em base analisado, ou seja, na comparação com maio do ano passado, os números ainda são negativos, com uma queda de 7,2% no varejo e de 14,1% no varejo ampliado, que contempla a venda de automóveis. A alta no mês de maio foi disseminada em praticamente todos os setores que são pesquisados pelo IBGE, refletiu, claro, a abertura da atividade econômica em algumas cidades brasileiras e ainda teve como grande destaque a venda de supermercados, o que mostra que, apesar da abertura da atividade econômica, os brasileiros ainda estão concentrando suas atividades em grande parte dentro de casa. Além disso, foi divulgado também o IPCA relativo ao mês de junho, com uma inflação de 0,26% na comparação com uma deflação de 0,38% no mês de maio. A explicação para essa mudança no sinal da inflação e esse número um pouco acima do que havia sido observado anteriormente se passa basicamente por três grupos. Transportes, por conta do reajuste de combustíveis que foi anunciado lá no início da pandemia, alimentos, tanto alimentação dentro de casa quanto alimentação na rua, e artigos para residência. Com o número apresentado hoje, que apesar de ser uma aceleração, ficou abaixo das expectativas do mercado, que previa uma inflação em 0,30% no mês passado, o IPCA tem uma alta acumulada de 0,10% no ano e de 2,13% em 12 meses, ou seja, a inflação continua sendo algo que não preocupa na economia brasileira nesse momento. Lá fora, a agenda também foi importante, com destaque para os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que registraram uma queda de 99 mil pedidos na semana encerrada no dia 4 de julho, atingindo com isso 1.300.000 pedidos de desemprego, abaixo do esperado, que era o número de 1.380.000. Essa foi a maior queda nas reivindicações de pedido de auxílio-desemprego no país nas últimas 4 semanas, o que, claro, acabou sendo bem recebido pelos mercados. A Europa também contou com uma agenda importante, com a produção industrial na Alemanha, por exemplo, subindo 7,8% no mês de maio, vendas do varejo na zona do euro subindo 17,8% também no mês de maio, dando sequência, portanto, aos indicadores que a gente tem visto nas últimas semanas, melhores, muito melhores do que o esperado nas economias europeias. Apesar disso, a Comissão Europeia ajustou a sua projeção para o PIB de 2020 da União Europeia como um todo, que agora é de uma queda de 8,7%. Há 3 meses atrás, essa projeção era de uma recessão de 7,7%, piorando, portanto, as expectativas para o fechamento do ano por lá. Com tudo isso, uma semana com semanas positivas, mas também com semanas negativas, com algumas revisões para baixo de crescimento. Tivemos alguma volatilidade nos mercados, mas no final das contas, o sinal positivo prevaleceu. Agora há pouco, a Bolsa subia 0,46% aos 99.619 pontos e, com isso, na semana que se encerra hoje, o Ibovespa acumulava até o momento da gravação desse vídeo uma alta de 2,95% e no mês de julho a alta acumulada era de 4,8%. Com isso, as perdas do ano de 2020 diminuem um pouco mais e agora estão em 13,86%. O dólar agora há pouco também era cotado a R$ 5,34, uma alta semanal de 0,42%, mas o mês de julho tem sido de queda para a moeda norte-americana, que até aqui tem uma queda de 1,74%. Apesar disso, o ano ainda é de grande apreciação do dólar em relação ao real e a alta acumulada até o momento da gravação desse vídeo era de 33% no ano de 2020. Um ótimo final de semana a todos e até semana que vem.